Qual que é a ideia desse projeto? O projeto Yogar funciona assim. Na verdade, eu sempre pensei em mil coisas para fazer com o yoga. É, porque eu tenho yoga numa convicção, numa percepção de não só corpo. Aliás, assim, a gente sabe que yoga não é só corpo, né? O corpo é 1%. E hoje em dia, se você falar com uma pessoa, não é julgando, tá tudo bem. Até então, ontem na live, como o João foi bem explicado isso, tá tudo bem falar sobre corpo e tudo mais. Só que hoje em dia, se você conversa com uma pessoa e pergunta sobre yoga, o que vem na mente dela? A primeira coisa, corpo. Um asana É, bonito, uma, sim. assim, é a minha percepção. Vem essas questões. E aí eu pensei, o projeto Yogar pode ser um projeto que vai abordar assuntos relacionados à filosofia do yoga. A expansão que tem por detrás do corpo, que eu acho que muitas pessoas desconhecem, entende? Sim. E é isso. E aí eu deixo. As pessoas que eu estou convidando são pessoas que eu sempre acompanhei. Você sabe disso, que eu sempre falo com você, às vezes, uma vez por ano, uma vez por mês. Eu estou entrando em contato com você. Mas, assim, Ah, as pessoas que. Mas, aham. enfim, são pessoas que eu sei que tem essa, que olham o yoga além do corpo. Na verdade, todo mundo que instrui, todo mundo que está nessa jornada sendo influenciadores, eu sei que tem essa estrutura de olhar o yoga através da filosofia e da ciência que ele é, mas tem muita gente ainda também parado na parte física, mas está tudo bem também. Cada um Sim, tá tudo no que bem. faz bem, sem julgamentos. É, Mas, assim, sim, dentro do projeto, é sobre isso que eu quero colocar, sabe? É esse assunto que eu quero tratar. O yoga além tá. dos asanas, o yoga além do corpo, o yoga além da estética. É realmente tirar essa camada que a gente tem, que é emprestada, que depois a gente vai devolver ou não, ou vai jogar fora, enfim. Tá. Entendeu? Muito legal. É muito legal esse projeto. É bem É, colocado também, né? Bem colocado essas ideias aí. que Eu bom. acho que eu acho que quando a gente vê é que o yoga se transformou muito, né? Se for pensar, ele chega aqui por uma outra via, ele virou um mercado, na verdade. Ele virou um mercado como um outro qualquer e inevitável, né? As pessoas ganham dinheiro com yoga. Não é errado pensar nisso, mas ele acaba entrando, né? Como tudo, como é o sistema capitalista. Então, só que tem que ser feito, acho que de uma maneira certa, né? Não aquela coisa assim, né? O Sampa Yoga, ele escreveu: o que você quer dizer com yoga com resultado, né? Então você fica até meio. É Aí eu escrevi pra diferente. ele. Aí eu falei assim, meu, é o fim, né, cara? Porque você pode saber muito bem uma técnica, mas você não pode comprovar que essa pessoa vai ter tal resultado. Muito desses asanas que nós fazemos veio muito do yoga, mas também veio de uma super influência europeia que teve, e de condicionamento físico, a gente seria hipócrita de negar isso, gente. Graças a Deus existem essas coisas. Meu condicionamento físico e saudável é pelo Ashtanga Vinyasa. Graças a Deus que eu tenho isso como uma ferramenta, né? Mas a gente precisa tratar a nossa mente. E você vê que todos esses tratados, eles vão foco. Qual que é o principal foco do Yoga Sutras? Ele fala assim, se você tiver o controle da mente, E você até está no... então, que muitas É, pessoas até não sabem disso, mas assim, a gente não alcança um asana específico se a gente não está com a mente equilibrada, se a nossa mente não estiver estável, se a nossa sim, mente não estiver flexível, porque todos sim, o corpo responde à mente, não a mente responde ao corpo. Então, isso assim, para a gente ter flexibilidade, a mente tem que estar flexível. sim, São muitas questões assim, que a gente precisa aprofundar mesmo para entender o porquê da gente estar nesse bate-papo. Porque o yoga é muito incrível. Eu falo para todo mundo, gente, se vocês começam a estudar a filosofia do yoga, você não consegue mais sair dela. É um caminho sem volta porque ela é linda.
Ela é um estilo de É. vida que é imensurável, imensurável. Por exemplo, o que me incomodava às vezes, porque o principal tratado que veio para nós recente, não recente, mas que veio para o Ocidente com muito impacto foi o Yoga Sutras de Patanjali. E não se fala mais em outra Não, coisa. Então, a nossa referência é o Patanjali. E aí, quando a gente vai estudar Patanjali, é muito engraçado. Isso eu sempre conto quando eu tive aula com o João, que é meu professor de filosofia. Eu chegava brigando com ele. Eu falei, tá, me explica, o que, que o Patanjali estava querendo dizer com esses Yoga Sutras? Aí eu pergunto, e cadê os asanas? Ele fala assim, não, não tem asana. Aí eu falo, o quê? Sabe aquela coisa assim, o quê? Eu pratico uma série de 36 posturas arduamente, há mais de 10 anos, assim, sabe? Naquela época. Para você não me falar que não tem nada de asana, ele falou: não, não tem. É um tratado de meditação. Você se senta e se percebe. Eu falei: o quê? Aí você fala: nossa, o buraco é muito mais embaixo. Aí você fala: tudo bem. Então por que a gente. Aí a outra pergunta: então por que a gente. Porque a gente você não pode botar num tratado que todo mundo acho que se equivoca, não é uma crítica, mas eu também já fui assim, falar assim, a postura tem que ser estável e confortável. primeiro, depois a mente, a energia e etc. O que que eles pensaram na época, que também eu não sei. Acho que ninguém sabe, só eles se encarnarem em alguém, talvez essa pessoa apareça um dia, mas enfim, eu acho que os movimentos corpóreos foram criados para a pessoa já ir se adaptando ao estado meditativo, Sim, principalmente assim posturas de permanência, elas trazem já um estado diferente. E se elas não existissem, talvez a gente não conseguir, no Ocidente, a gente não ia conseguir chegar, ficar paradinho e meditar. Alguns sim, outros sim, não. Acho que a maioria não. Mas assim, se você parar para pensar, o asana é uma dança. Todos os asanas são danças assim, sim, são sim, danças que te trazem para dentro. E essa também é uma coisa que as pessoas também não percebem, assim, não é julgando, mas é só o que eu penso, que às vezes eu fico tentando entender o yoga em si, como que foi, como que aconteceu, mas é muito complexo. eu acho que Não sei se estados, faz por exemplo, sentido para você. eu, não, acho que faz, por exemplo, até pela dinâmica do Ashtanga Vinyasa que eu tenho, que de experiência, assim, várias vezes eu vi meu estado mental praticando os mesmos asanas. Isso que é a diversão também, quando você transforma o asana, por mais que eles tenham um apelo físico, mas você começa a ritualizar o seu processo para uma coisa sagrada. Por exemplo, eu vou praticar, eu tomo banho, sabe? Eu não acordo e já vou praticar. É um ritual. Eu falo, meu, tem, sabe? É uma coisa que eu aprendi com um indiano. Eu falei, não, você vai praticar uma coisa sagrada. É um ritual. Você toma um banho, se prepara, você se perfuma, você vai. É todo um ritual. Você vira é, onde o sol nasce, você reverencia o sol, você entoa um mantra. Eu tenho um altar em casa. Então existe uma ritualística, porque se a gente perde essa ritualística, aí o asana ele fica, pô, Então a sua aula tem que durar 1 hora. Eu, não, aí é o sistema o capitalista, é isso. Se não, se pagar para mais uma hora, ela vai ter que pagar mais. Então, é isso que é o problema quando você trabalha numa escola que ela visa realmente só o lucro. Não está errado, mas ela visa o lucro. Mas pelo menos ela tem que ser um pouquinho mais humana, né? Ela tem que chegar e exato. falar assim: oi, vem cá, vem tomar um chá, deixa eu te olhar no olho, deixa eu te acolher, vamos ver, vamos trocar. O yoga já começa aí, nesse bate-papo. Agora, vamos todo mundo entrar, por favor? Entra. Uma época, todo mundo já entrava em pé. Eu falei assim, não, gente, vamos sentar. Aí a pessoa, o quê? Sentar? Não, eu tô com tempo. Olha só, tô com tempo. Eu falei, meu amigo, você vai sentar. Porque se você não entender que yoga é justamente para você trabalhar esse tempo e fugir dessa sua loucura e começar a perceber, sair desse automático e perceber, então senta. Aí senta, acolhe,
sente como que você tá. Aí você pode entoar os mantras. O meu ritual ficou assim: sento, entoo o mantra, aquilo cria uma vibração, e aí eu falo, agora começa a perceber seu corpo. Conecta, conecta. Dá um quê? Uma meia hora, isso, já a pessoa sobe diferente pro tapete. Agora falar, agora todo mundo em Samaciti, todo mundo, uau, beleza, agora vou praticar. Precisa fazer isso. Porque Não é senão, chegar chegando e pronto, e é, vamos suar. E, cara, não, não é isso. Aí teve essa questão de ter horário, 1 hora de aula, porque a aluna pagava 1 hora e não era injusto com as outras alunas, e enfim, para lá. Até que eu falei, tá bom, eu não vou poder conversar, não vou poder papear, não vou poder saber da vida das minhas alunas aqui. Terminava a aula no horário e depois ia tomar café com as minhas alunas. Real, a gente mas é isso, saía eu do também. espaço, ia tomar café, era muito gostoso. Eu falei, gente, isso para mim é yoga. E aí foi que eu comecei a pensar e o projeto Yogar começou a vir mais a fundo dentro das minhas questões, entende? Que a gente perguntando. Eu- é, é assim, eu vi uma pergunta ali, eu posso meio que responder e depois você responde. Eu Não, acho que pode ficar à vontade. eu acho que é importante meditar antes, para você chegar com uma mente mais focada para sua prática de asana. Não só por isso, mas para você fazer um trabalho melhor. Então, se você conseguir parar, se analisar, meio que já trazer os seus sentidos mais próximos, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, a minha meditação é um pouco assim. Falei, leva a sua mente para passear, junto com a sua respiração. Vai lá, vum. Aí depois você traz ela. Você traz ela para casa, para onde você está. Ela abre a sua porta. Ela toca, você abre, a respiração abre a porta para a mente. Fala assim: vem aqui, vamos sentar aqui no sofá, porque elas interagem muito, respiração e mente. Então, quando uma tá de um jeito, a outra tá de um jeito. Então, elas têm uma relação muito íntima. Então, se você bota aí, vai, quer esparecer, mente? Vai lá, deixa lá. E depois você chama. Oh, mas depois toma. Ô, mente, vem tomar um cafezinho aqui da tarde, junto com a respiração. Aí você chama ela. Aí você chama ela, mas você tem que chamar ela com amor, com, com cuidado, porque ela é que nem uma criança, ela gosta de espanar. Então, se você fala assim, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Aí a mente ela vem, toda interessada. E aí a respiração foi, ó, vem aqui. E aí ela, nossa, e você começa a mostrar ela, nossa, aí bum, gruda. Por isso que a meditação é importante antes da aula, porque você traz essa conexão dos seus sentidos e da sua mente para um foco só. Eu também a mesma explicação. É, Adorei. tem que ser assim, meu. Tem que ter esse jogo aí, porque senão você pira, né, gente? Quantas pessoas. Ó, só falando, você falou dessa quarentena, né? Essa quarentena é o que traz assim, fala, meu, muita gente tá dando aula, como que tá dando a aula, né, cara? Como você vai explicar, acolher as pessoas? Você olha as pessoas, você fala assim, nossa, essa pessoa não tá precisando fazer asana, ela tá precisando conversar. Aí você olha na cara dela e fala assim, tá bom, gente, mas antes, e aí, como que você tá? É um grupo pequeno, pode falar, eu tô cansado, hoje eu tô meio triste e tal. Eu falei, nossa, já meteu uma prática, né? Eu falei assim, pô, então hoje vamos fazer diferente? Sabe? Tem que ter esse jogo. Sai um pouco, a gente tem tanta ferramenta. Yoga não é isso, né, que a gente tá falando desde o começo, não é só subir no tapete. Pô, Pelo contrário, vamos falar é de você vida. deixar o tapete, seu corpo lá e ir para outros caminhos. É essa é a minha Isso. visão mesmo do yoga. Tem a Carol que começou, a Carol foi minha cobaia desde sempre. E o meu yoga, assim, começou pelo yoga restaurativo, mas não convencional, que é de colocar as coisas nas costas. Não, a gente fazia um trabalho com os cristais, com a aromaterapia e Ah, TDAH. E aí eu vi que esse era o caminho, porque quando ocorreu um fato na vida dela, assim, muito complexo mesmo, e a gente começou com esse yoga restaurativo,
de uma forma assim, da Carol se abrir o universo dela para mim e eu entrar no universo dela, o meu universo entrar junto com o universo dela, ao ponto dela sentir que aquele momento que a gente tinha, não sei quantas horas a gente ficava naquele momento, estava atuando como cura na vida dela. Aí a partir Hum, dali eu falei, meu, não é asana, não é corpo, realmente a empatia é você sentar com a pessoa, é você é, olhar, desculpa, é você olhar é. nos olhos dela, você tocar nela, você sentir realmente o que ela está precisando naquele momento e você também mostrar para ela que você é ser humano, porque os instrutores de yoga não querem demonstrar também que são seres Sim! humanos. Eles Falhos, nossa, é. sabe que é robô, gente, a gente não é robô. Minha mãe fala, mas você é professor de yoga e você é tão assim. Eu falo, mas eu sou ser humano, eu não sou Nossa. zen, até então que zen é do Sabe o que eu budismo, então acho? As desculpa. pessoas, os professores de yoga às vezes acabam se tornando tão ásperos e tão frios. Aí você fala assim: cadê a água dentro do corpo dessa pessoa? Cadê o pulso dela de vida, de humano, de ser solidário, de ser empático? E a pessoa só dá patada, só dá patada. Só dá patada e parece quanto mais bravo, parece que é melhor. Então aí você vê de níveis de professores super super secos, super mandões, super ditadores. A gente fala, meu, chega, bota uma. Aí você vai ver essa pessoa. Aí, ayurvedicamente, aí o que pega, né? Porque as pessoas. Aí você fala, a pessoa se torna tão vata, seca, áspera, que que o coração dela tá ali, só pulsando pouquinho, porque ela também ela não se envolve. Ela não ela não deixa se envolver e ela precisa do outro lado. E são os alunos falando assim: "Meu, me ajuda". E ela pá, pá, pá. Se ela olhasse com carinho, aquilo tudo ia já aquecer, a pessoa ia se tornar uma pessoa amorosa, um professor ele podia dar os melhores conselhos, mas enquanto ele se coloca ali e ele não se relaciona, não tem. E aí fica uma coisa muito de poder, e isso daí é muito Exato. chato. A primeira coisa que eu quando eu cheguei, nossa, é muito legal como que tá sendo assim, bem, tá fluindo e tá sendo muito similar. Porque quando eu cheguei para dar aula dos tapetes em fileiras, um atrás do outro. Eu falei, cara, isso é muito estranho, eu vou ficar aqui na frente, um atrás do outro, quem tá lá atrás, eu tenho essa mania de gostar de falar muito, né, que eu acho que você já percebeu, quem tá lá atrás não vai me escutar. Aí até que um dia eu falei, não, todo mundo em roda, a gente vai fazer um Roda. círculo até então, porque é outro yoga restaurativo e Hatha é diferente do Vinyasa, né, do Ashtanga também. E aí eu falei, todo mundo em roda. Mas aí as outras meninas falaram, Amabile, não, mas como assim? Não vai dar pra gente entender os movimentos. Eu falei, não, não quero hierarquia aqui. Todo mundo é igual e vocês são meus professores também, então vai ser um ajudando o outro. E realmente funcionou até o tempo que eu dei aula nesse espaço, funcionou em círculo e era muito mais gostoso, porque as alunas tinham um contato umas com as outras e principalmente comigo. Não tinha aquela coisa, eu sou a professora, tô com a minha coroa e vocês são meus súditos, porque É, existe muito disso. isso. Cara, não, eu sou revoltada, eu Sim, sou revoltada com sim. isso. Não, aí vira tipo empresa, né? Tipo, ele é o presidente, aí os diretores, os sêniores, e vai indo os estagiários. E aí Exato, fica os que aquela fazem as coisa, né? asanas melhores ficam aqui na frente, os que estão É, mediando é, ficam atrás e os que têm vergonha na última. Não, não quero, eu quero sentir todo mundo do meu lado aqui junto, sabe? Eu quero nossa, saber como que aquela pessoa está vibrando energeticamente. Eu é, sempre falava, não importa se o seu asana é perfeito, eu não quero saber se o equilíbrio está ótimo, se está totalmente alinhado. Eu quero saber se sua respiração está boa, se o seu olhar sim, está fixo junto com o meu. Eu quero saber se o seu coração ele está feliz hoje, se sua emoção está boa. Eu quero saber de tudo, exceto seu corpo. Eu não sei sim. como elas se sentiam com isso, mas o retorno era bom sempre. Não, mas isso é lindo, cara.
Isso é terapêutico, sabe? Por mais que, independente de qualquer estilo, mas depois que você reúna e fale, nós somos uma grande célula, e nós respiramos juntos, nós pulsamos juntos e amarrar, é ótimo. É ótimo. Porque senão a pessoa sai, você olha, tipo, de queixo levantado, faz assim, tipo, volta. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Nunca, nunca. É uma coisa desnecessária, que não precisa isso. Não Mas eu precisa. acho que alguém tinha feito uma pergunta lá atrás, falando assim, mas eu não consigo fazer a meditação depois, logo após a aula de Ashtanga. Eu falei assim, não precisa fazer. Você vai relaxar e aí sim segue a sua vida diferente, né? O processo todo que você fez no Astanga, deixa ele se desenvolver no resto das suas horas do dia, mas com mais atenção, para não cair no padrão, de um Exato. padrão seu. Quando você faz yoga, você está querendo entender mais o seu ser, que é diferente do outro, e as suas questões internas. Então, trabalha isso. Quando você está lá trabalhando asa, também trabalha isso. Você fala, nossa, hoje está mais difícil? Está mais difícil mesmo, vai lá, mas vai investigando, vai investigando, vai investigando. E deixa isso aberto para acontecer no seu dia. Não fica usando a mente para te fechar. Deixa acontecer. Uau, aí os insights acontecem. Porque tem uma hora que a cabeça só atrapalha. Tá fluindo, a energia, você tá meditando, você, uau, que vibe. E bem a mente fala, nossa, mas isso é certo? Isso é errado? Nossa, começa a julgar, aí você já atrapalhou o processo. A mente, às vezes, ela é a característica dela de ficar controlando algumas coisas. Deixa. E às vezes é bom perder o controle mesmo. Perde o controle, pô, fala umas besteiras, abre a boca, xinga, dá uma desabafada, porque, meu, pera lá, né? Somos seres humanos, né? Como a gente já falou isso. Exato. E assim, é bem legal onde existe, assim, pelo que eu via, quando começou esse movimento nas minhas aulas do círculo, de conversação, de ter essa troca, como que as alunas começaram a chegar mais elas, sabe? Porque antes eu via que chegavam as pessoas, mas a gente, assim, quando a gente tem um feeling mais terapêutico, a gente sabe quando a pessoa tá mais retraída, tá mais naquela coisa, assim, não, eu vou colocar minha máscara, eu vou ser uma aluna exemplar, enfim, etc. Não sei como que elas pensam, ou eles e elas. Mas depois eu vi que estava todo mundo do jeito que elas queriam e que eles queriam ser. Sem É, vergonha, sabe? Sem sim. restrição. Relaxados, relaxados. Exato, não conseguia meditar, tudo bem, pode ficar sentado respirando, isso é também uma meditação, sem padrão, sem rótulos, isso é muito gostoso. Eu acho que se todo mundo parasse para entender o quanto você medita sem estar sentado, respirando, com Sim. os olhos fechados, você ia parar de ter medo de meditar, que eu acho que as pessoas têm medo de meditar por isso, que acham que precisam estar sentadas na postura meditativa, o tronco reto, tudo reto, tudo muito parado, travado, e a respiração lá fluindo e a mente seca. Só que não é isso, gente. É, Pelo não. contrário, a É, meditação, pelo é. menos para mim, é outra vertente. Eu acho Mas a live é que. sua, Fê. Não, mas é isso, a gente tá compartilhando visões e uma coisa que eu acho que por isso que é a ferramenta do yoga, né? Então a gente usa várias ferramentas, por exemplo, as ferramentas internas do Ashtanga ou do Hatha Yoga, eles falam muito dos bandhas, né? Mula Bandha, Jhana Bandha, aí a respiração Ujjayi, os drishtis, é, são ferramentas para você estar atento no seu presente e não deixar a sua mente te conduzir, mas sim a sua presença, falar, opa, minha mente foi, você volta. Opa, aqui tem um encaixe. Opa, aqui eu acho o meu limite. Opa, eu tô atento. Mas em outros momentos você tem que soltar isso tudo e você tem que relaxar. Várias vezes eu me lembrei de um caso, uma aluna perguntou para uma professora e falou assim, mas beleza, então eu tenho que andar com Mula Banda e o Diana Banda o dia inteiro?
Aí a professora, não, pelo amor de Deus, vai pra vida, relaxa. De vez em quando você precisa usar, é uma ferramenta, não é uma ferramenta? Pô, eu tô meio desatento, vai lá no seu Mulabanda, aciona, opa, tô mais ligado, tô mais Sim, uma atento. âncora que você traz e pronto. Agora, você vê que as pessoas estão, elas não relaxam. O problema de tudo é que as pessoas não relaxam. E o yoga, na verdade, está mostrando isso. Fala assim, você tem que relaxar. Você tem que deixar a coisa fluir. Não fica no controle toda hora. É legal ter o controle toda hora, mas depois você tem que relaxar. E é no relaxamento que as coisas acontecem. Porque se você está controlando toda hora e todo o seu movimento, você não deixa a coisa chegar, né? Quando você relaxa, mas já no estado equilibrado e tudo ordenado, aí tem espaço para os insights acontecerem. Para você ficar confortável, para você interagir com essas pessoas, falar, nossa, eu estava meio tenso, né? Mas aí eu comecei a conversar com ela começou a me acolher com o olhar, começou a me abraçar. Nossa, eu fiz uma terapia com essa pessoa. É isso, gente. É isso. As pessoas, a gente foi muito criado. Nossa, ainda bem que eu falei isso. A gente foi muito criado no negócio do medo. A gente não consegue questionar. Principalmente no Ashtanga, por exemplo, as palestras era você só ouve o cara. Agora, quando você fala, todo mundo. É porque ele tá argumentando. Deixa o cara falar. Fala, meu, tô com uma dúvida. As pessoas têm. Eu também te amo, Paty. As pessoas nem podem se expressar, cara. As pessoas têm o direito de se expressar. Agora, se você não questiona, se você não se você não pode, né? Você tem medo, então você fica acuado, fala, não, então tudo que ele está me ensinando, eu só vou ouvir, eu só vou ouvir, eu só vou ouvir. Tudo bem, tem a hora que você pode ouvir, mas tem a hora que você pode interagir e tem a hora que você pode relaxar. Quantas pessoas entram numa sala de yoga assim, ó? Pô, Você vê que a é pessoa, quartel, eles acham que não, mas a gente percebe que a pessoa tá morrendo de medo, não tá é relaxada, tá, quartel. tá complicado ali. É bem louco isso. Alvin, cadê você na minha aula, menina? Ó, o professor dando bronca ao vivo. É. Mas é bem Mas, isso, Fê. mas, por exemplo, é assim, eu falo isso tudo, mas com uma outra visão, porque eu também já fui muito radical no sentido. Porque eu fui ensinado desse jeito. E querendo ou não, quando você é ensinado, você só replica, né? Por exemplo, se você recebe muito amor da sua família, dos seus parentes, você replica esse amor, né? Se, por exemplo, se sua família abraça muito, enche de beijo, você vai pegar os seus amigos e você vai ser a extensão disso. Você vai abraçar as pessoas, vai falar: "Nossa, o Fernando abraça muito". Porque você foi. Agora, se o seu ninho é um ninho de discórdia, de muita porrada, como você vai para o mundo? Me fala. Você foi ensinado isso durante anos, você não sabe nem dar um abraço, as pessoas são ásperas. Ah, é assim, a vida me ensinou desse jeito. Aí é só peia, é só peia, é só peia. E aí, quando você encontra uma pessoa amorosa, aquilo bate em você. Aí você fala: que é isso? Nossa, como eu fiquei diferente, né? Por isso que o amor é potente. O amor chega e ele arrebenta. Sai, pá! Destrói tudo, aí fala, cadê meus pedaços? Deixa vir. Entendeu? E aí Aqueles isso vem que nem pedaços uma nem onda. pertencem mais a você. É a É, disposição para vir o novo. O amor realmente é o que eu sempre falo para quem me conhece, para quem participa das minhas aulas e, enfim, conversa comigo, sabe que eu utilizo muito da palavra amor sempre. Eu acho que de todas as formas de cura, independente de tudo, de todas as ferramentas que existem hoje em dia, yoga, cristaloterapia, sound healing, enfim, independente da terapia que você fizer, a única terapia realmente que vai tocar o seu universo, o íntimo do outro, é o amor. Se você não é, souber abordar outra pessoa e você mesmo, principalmente com amor, você não consegue nada. Você não vai nem não chegar nem no primeiro ponto, que é sim, realmente ter empatia pelo que está acontecendo. E o amor próprio, eu acho que é a primeira coisa que você tem que aprender a fazer na sua vida. E mesmo se você
esse negócio da família, da questão familiar, quando a gente só sabe doar para o outro que a gente recebeu antes, né? Mas começar também a ter uma percepção de como as pessoas estão fazendo, além da minha família. De como as Sim, pessoas lógico. estão reagindo, sabe? Por Sim. mais que eu vi muitas pessoas armadas do meu lado, mas aí você falou uma coisa legal. Você quebra a pessoa no amor e ela já chega de uma forma, ela tira a armadura e pronto. Aí já começa a É, descondicionar e ela leva isso para a família dela. Então vira aquela sim, corrente. É tudo muito lindo. sim. É muito, assim, o que a gente está falando, por exemplo, você falou, por começar, né, a gente tem que ter o amor próprio, né? E quanto que às vezes a gente se perde numa prática, é que eu lembrei de uma. Antigamente eu me violentava muito no sentido da prática, né? Eu tinha que ser o cara, o melhor. E aí eu sentia que eu tava me machucando, mas eu não queria escutar. E o yoga tava me falando: se escuta! Se escuta, assim você vai se quebrar, assim você vai se machucar. E aí, de repente, Lelê, e aí, de repente, quando você encontra, às vezes, você precisa encontrar. Você é ariano, Fê? Sou Tá. Quero saber sobre isso. ali. A Felícia é demais, eu amo a Felícia. Cadê você também, Fê? Ó, aí é muito engraçado. A vida é uma relação, né? E aí, quando você não quer se relacionar, você só toma peia. Peia. E de repente aparece alguém. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que te chama a atenção, pode ser um professor ou um guru. E aí você vê o jeito que essa pessoa leva uma prática. E aí muda completamente seu ponto de vista. Porque de repente, por exemplo, o meu Ashtanga, antigamente, era um Ashtanga muito austero. Era um Ashtanga muito violento. E aí você conhece uma outra abordagem do Ashtanga e você fala, nossa, o Ashtanga pode ser assim, cheio de amor. Uau! E aí vem uma pessoa e bate em você e fala assim, não, é esse caminho que eu vou. E aí você vê as pessoas que estão nesse universo, elas têm uma outra vibração. As pessoas são muito mais zelosas, cuidadosas, sentam assim que nem a gente e não ficam falando de asana e ficam falando de austeridade, falam de vida. E é muito melhor isso do que essa coisa radical que a gente se coloca, né? E aí é importante porque quando você, olha só, quando você não acredita muito em você, vão aparecendo outras pessoas na sua vida e falam realmente o que você pensa. E aí você começa a dar valor. E ainda mais, quando você dá valor para essas pessoas, aquilo te toca mais. Eu lembro as principais conversas que eu tive com pessoas super queridas, professores, amigos muito próximos, e de repente a pessoa, eu abro o meu coração para essa pessoa sabe, ela pega aquilo, ela guarda para ela e num outro momento ela bate assim nas suas costas e fala: "Acho que você deveria fazer isso". Aí aquilo toca, porque ela te pegou, você não tá armado. Aí ela te pegou e tum. Aí você, caramba, aí você vai analisar aquilo, você fala: "Nossa, mas era o que eu tinha pensado". Mas por que eu não valorizei isso? Por que você não acredita na sua palavra? Por que você não acredita na sua intuição? E essas pessoas estão falando: acredite em você. Acredite em você. Tá tudo aí. Às vezes você precisa expor para um objeto e esse objeto replica isso. Quando você expõe amor para esse objeto expõe amor para você. Aí você fala: por que eu não estava vendo isso? Porque você precisava ver. Então, quando aparecem esses mestres, essas pessoas do dia a dia. Ontem mesmo, eu fui na feirinha aqui, eu falei, podia parar de chover, né? Aí a mulher do caixa falou assim: deixa Deus, Deus sabe o que faz. Aí eu já achei aquilo lindo, né? Eu falei, vou papear, os dois de máscara, né? Longe assim. Já vou papear. Falei, não, mas eu
só podia parar um pouco de chover, né? Ela falou assim, deixa, Deus sabe o que faz. O sol brilha pro justo e pro injusto. Eu já achei demais. Aí eu falei, tá certo, tá certo. Então se tem que chover, tá? E aí somos iguais, entendeu? Então o sol vai brilhar para todos de uma mesma forma. Só que as pessoas vão interpretar diferente. Eu falei assim, nossa, é bem evangélica mesmo, bem essa coisa assim dela, mas assim, achei porreta. Aí saí de lá dando risada, falei, não, ganhei o dia. Ganhei o dia. Eu falei, ela me falou duas palavras, duas frases que eu voltei rindo. Eu falei, nossa, como já me alimentou. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. Sim. Assim, foi um insight que me deu agora, assim, porque todas as vezes que eu recebi boas informações são coisas que já tinham passado no meu coração e minha mente não deixava fluir porque toda hora ela bloqueava. E vinha do coração e falava, ai, Mas isso é um problema, assim, que eu vejo que todo mundo pega, todo mundo sofre disso, de não acreditar na própria maestria. A gente sempre se apega a todos os mestres externos e eles falam a mesma linguagem que a gente, está falando a mesma coisa. Em algum momento a gente pensou que estava escrito ali, mas aquilo que está escrito é bem mais interessante do que eu pensei naquele dia, naquele tal horário, é, porque ele é um é, mestre e eu não sou nada. Mas é, ninguém entende que, assim, eu falo isso para todo mundo. A gente está num planeta, certo? É uma percepção muito minha. A gente está no planeta. Se todo mundo está nesse planeta, respirando igual, se alimentando igual, independente do que come, enfim, somos seres da mesma evolução, independente da forma que pensamos. E se uma pessoa escreveu tal coisa que seja muito coerente, eu também tenho coisas dentro de mim que são muito coerentes também. Ou seja, aquela pessoa tem a maestria dela, ela expôs, ela teve essa coragem de expor por acreditar nela mesma. E por que eu não acredito em mim? Porque eu prefiro é, acreditar, exemplo, no Fernando, que é super sábio, mas não acredito na minha sabedoria. Porque a gente foi condicionado assim, desde é, pequeno, com os nossos pais, sim, com os professores. A gente sim, foi condicionado a não entender que dentro da gente tem coisas muito boas também para ser repassadas, para mostrar é, para os outros. Ô, Fê, a gente sim. tem 1 minuto e 3 segundos. Você quer encerrar essa aí? A gente começa outra? Vamos. Assim, pode ser? Medos, Então, medos enraizados? O que que essa pessoa escreveu? Tava uma pergunta bem interessante. então Se eu tem, disser que a vocês pessoa estão me falando perguntou. exatamente. Ó, depois ela vai começar outra, a gente começa. Gente, já voltamos. Já Vamos voltamos. É pros comerciais. VaptVupt. É, Rapidinho também. Eu só vou ali e já volto. beleza. Deixa eu só ler os comentários aqui pra gente dar continuidade, gente. Peraí. Não saiam. Volta! Eu já vou encerrar, mas você volta, nega Dani. Ou Dani nega, não sei. Luz da Índia. Gente, depois vocês colocam esses comentários que você não conseguiu responder lá na outra live, pode ser? Vou encerrar. E outra coisa que eu esqueci. Sabe o que eu acho, assim? Beijo, prof. Sabe o que eu acho? Que quando você... É difícil achar pessoas... Então, Osho tem seus discípulos. Isso, tá. É isso, tem seus discípulos, é isso. Cada um tem seus alunos. Ótimo. Que a pessoa falou acima, agora que eu entendi. É, é. Isso aí, cada um tem seus alunos. Boa. Essas pessoas já ajudam a responder. Mas sei lá, ensinar é uma coisa um pouco séria e aí precisa ter um pouco de tato para ensinar as pessoas a cuidar das pessoas, né? Eu lembrei agora de uma imagem assim, quando você é um aluno, olha só, olha essa relação como muda, né, para você ver, né? E aí você vê que vira uma coisa hierárquica mesmo, né?
quando eu era paciente de um terapeuta, eu era muito bem tratado. E aí, a partir do momento que eu virei um discípulo, eu comecei a ser muito maltratado. Eu falei, caramba, olha só como essa pessoa cuida das pessoas mais íntimas dessa maneira. Porque quando você ainda dá, quando você dá dinheiro para essa pessoa, você trata ele muito bem. Mas quando essa pessoa vira funcionária, funcionária sua, as pessoas mudam um jeito e não, e não deveria ser, né? É esse cuidado, assim, enquanto você paga uma pessoa, beleza, está me pagando, eu vou sorrir para ele, mas quando ele for meu empregado, eu vou maltratar ele, sabe? Tem um equívoco, uma grande confusão quando acontece isso. E aí e você tem que procurar isso tudo para amarrar a história, porque uma amiga, a Carol, que trabalha, a gente é colega de trabalho, mas uma amiga também na Casa Rosa, ela falou assim, Fê, agora a gente tem o direito de fazer tudo que a gente quiser. Se a gente não quiser ser mais amigo dessa pessoa, a gente não é mais amigo. A gente tem o direito de apagar as pessoas do seu Instagram, do Facebook. Agora, se você não apaga porque você vai ser mal falado, porque depois a pessoa vai te mandar um inbox, sabe uma coisa que fica uma palhaçada sem medida? Você fala assim, meu, eu quero interagir com pessoas que me fazem bem. Você tem o direito disso. Você tem que ir atrás da sua felicidade. E esse E não negócio de importa o que o você. outro vai achar. Exato, e Pode essa falar. questão de você falar das pessoas que você tem ao seu redor por gostar e não por obrigação é muito importante, sabe? A gente entender que a gente não é obrigado a estar ao lado do outro porque tem uma troca ali. Porque a pessoa tá dando alguma coisa para você, não importa. Ser feliz, É, né? Não importa. E, inclusive nas redes sociais, se você deixou de seguir uma pessoa, você deixou de gostar daquela pessoa. É muito incrível como as é pessoas acham isso. impressionante. É Não, gente, impressionante. eu não gostei, eu não parei de gostar da pessoa, só não gostava dos conteúdos, ou também meu Instagram nem associava mais aquela pessoa. Mas só que é muito levado a sério a rede social, as pessoas não entendem que existe outro universo, que existe uma realidade que é bem diferente do que o Instagram, o Facebook passam. Mas exatamente, mas aí que entra o yoga. Quando você começa a direcionar a sua energia, e aí cada um dá o nome que quiser, mas se você bota foco, a palavra é foco, você pode botar o nome em sânscrito, não interessa, mas se você bota foco, você vai atrair as coisas que você está precisando nessa Física hora. quântica. Quantas pessoas maravilhosas se apresentaram diante da minha vida esses últimos anos? Que eu só tenho a agradecer e que enriqueceram o meu trabalho, graças a Deus, sabe? Que aí é foco, isso fala assim, meu, a pessoa tá focada, tá atraindo pessoa, Exato. meu, e é uma troca verdadeira, é uma troca justa e cheia de amor, sabe? Porque você está Pessoas tendo amor fortes, por você. Eu acho que esse ponto. Porque você está sendo sincero lei consigo da mesmo. atração. É. Então, a lei da atração, exato, amiga. Você está tendo o amor e a sinceridade consigo mesmo que você vai atrair, não tem outra forma. É assim, eu estudo muito física quântica, eu adoro, eu sou fãzaça, assim, de tudo que envolve as energias e tudo mais. E quando você se aprofunda nessas questões, você vê mesmo que é real isso. Quando você tira o foco daquela coisa, exemplo, o medo. Quando você tira o foco do medo, você não, claro que você não vai nascer, você não vai renascer corajoso e vai começar a fazer tudo que todo louco faz. Também se quiser fazer não tem problema nenhum. Mas as coisas que vão estar à sua volta, elas não vão te assustar, porque são coisas baseadas do que está no seu campo energético. Então, assim, você está sendo sincero, você está com o seu amor, você está se cuidando, você está criando o seu campo com carinho, não tem como coisas diferentes aparecerem ao seu lado. Somente o que está vibrando junto com você é o imã. Eu acredito muito que É. somos imãs sempre. Física quântica é maravilhoso. Eu sou muito. Mas tem um lance muito interessante quando a gente fala isso. Isso quer dizer que
não vão vir só coisas boas. A gente está no mundo dual, então as coisas ruins também vão aparecer, mas vão aparecer para o seu grande, para o seu crescimento, Sim. né? Eu me lembrei de Ganesha, por exemplo, todo mundo faz pressa. Eu adoro Ganesha, eu amo esse Deus, né? E aí, uma vez eu falei, todo mundo, o conceito é reze para Ganesha que os obstáculos sairão da sua frente. Em parte, porque em parte ele também coloca para justamente você aprender com esse obstáculo e depois esse obstáculo abre o caminho. Então é que nem uma pessoa chata, vamos dizer assim, ou um inimigo, ele aparece no seu caminho para justamente você entender ali É e o tomar uma universo via. falando até que ponto você está querendo mesmo viver aqui, sabe? Até que Ah, ponto você está querendo passar por fases. Que aqui é uma escola, é, sem dúvidas. É a visão que eu tenho é, que esse planeta é uma é, escola. E cada dia sim, mais vão vir as provas. Você vai ter que passar por muita coisa. E não é sim, só azul. A cor não vai ser sempre azul. E é nessa questão das cores não são ser só as cores coloridas que vem a parte mais assim, como que eu posso explicar? Que faz você dar o grande salto. Porque se você ficasse só no conforto, na fase boa, nas coisas boas, sim, entre aspas, você não ia evoluir sim, como ser humano. Você não ia dar sim, esse sim, sim. salto, que nem muita gente fala catarse, né? Você não ia É. passar por isso, você ia ficar na mesma sempre, você não ia evoluir como ser humano, como alma. Você ia ficar naquele padrãozinho de pensamento, mas quando vem algo tão assim louco, que te tira, que te arrasta, aquela faxina, você dá um salto, você vai para outro degrau e você vê a vida com outros olhos. Isso que é o mais gostoso, você passar por suas sombras ou pela sombra do outro e perceber que você passou de uma forma tão maneira, tão gostosa, que você está pronta para outra, entende? Mas sabe que isso tudo que você está falando, eu me lembrei, né? É que eu tô lendo um comentário do Ramanuja que tá falando sobre o Gita, né? Estou estudando o Bhagavad Gita com um professor e Que aí ele passou legal. uns textos muito, né? E aí eu estava lendo várias outros Gitas, né? De outros autores e tal. E aí eu sempre paro nesse, assim, eu leio. Aí é no terceiro capítulo do Karma Yoga e ele acho que é o 335. Ele fala assim: é melhor você fazer o seu Dharma do que o Dharma alheio. O que acontece? A gente gosta de fazer muito pelas outras pessoas, mas não é o nosso Dharma. Então, o grande propósito é a gente também achar o nosso Dharma, fazer o nosso Dharma direito. Porque eu fico imaginando numa trajetória até lá em cima e as portas são únicas. Que adianta você fazer o caminho do outro, sendo que só essa outra pessoa vai entrar, sendo que você tem que fazer seu caminho. O Colasso, que é um professor que eu tive de Sankhya, ele fala assim: faça o seu caminho, por mais duro que seja. É bem a história que rola com Arjuna. Faça o que tem que ser feito. Krishna ali Sim, falando para ele: faça o que tem que ser feito, a justiça tem que ser feita, faça o seu Dharma, faça, 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 não fuja dele, faça, faça, faça. Se tem um cachorro, o Colasso, ele era uma pessoa muito engraçada, mas assim, tem um espírito, né, de guru. Esses espíritos do guru são pessoas muito alegres e essas piadas que eles contam. Tem um cachorro na sua frente, raivoso. Não foge, pula na trilha do outro e segue, porque depois você vai ter que encarar ele de novo. Ele botou um cachorro, pode botar qualquer coisa, mas encara, 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 encara. A gente tem que fazer a nossa trajetória, né? Para chegar lá e falar, nossa, vencemos. É difícil, mas vencemos. A gente tem que chegar lá firme e forte. Por mais doloroso que seja, mas bote isso na cabeça. Foco e foco no seu caminho, foco no seu propósito. É isso que me veio assim na cabeça agora, pensando nisso, tudo que a gente estava falando.
foco. E às vezes essa questão do Dharma, de você pegar o Dharma alheio e esquecer do seu Dharma, é o apego. É o apego, é a falta do desapego. Você deixar não se apegar a você, mas você deixar de olhar para você, mas olhar para o outro, Sim. se apegar tanto no outro e fazer tudo pelo outro para que ele fique junto a você. E você acaba fazendo tudo, se entregando, gastando todo o seu tempo, sua energia, mas é só apego. Entende? Então são várias vertentes que levam você também a carregar o Dharma do outro e No, proporcionar o no, Dharma para ele. num sutra famoso de Patanjali, ele fala Abhyasa Vairagya Abhyam Tan Nirodha, né? Ele fala assim, tem uma disciplina, mas ao mesmo tempo desapegue-se, né? Então, tem uma ação, e é muito condizente com o Gita, porque ele fala assim, é melhor você agir que não agir, porque aqui é a matéria, mesmo a matéria não querendo ação seria impossível. Você tem que agir de alguma forma, né? E aqui é uma ação sem o fruto dela, né? Por isso que se você pegar numa coisa bem concreta, quantas pessoas são apegadas à prática? Se vamos falar de prática. Se chega um professor muito não é muito iluminado, mas assim, uma pessoa que olha e fala assim, nossa, o Fernando está muito apegado à prática dele. Eu vou ter um dia uma conversa sincera com ele, vou falar assim, Fernando, deixa a série 3, faz a série 1. Eu já recebi esse recado. E eu falava assim, não! Por quê? O que eu fiz de errado? Simplesmente já deixei claro o quanto que eu estou apegado a essa situação. Então, se liberta disso. Ela é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo você tem que se libertar das coisas. Então, quando você faz a sua ação, você tem que soltar, libertar, porque senão você vai querer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você fala, nossa, como as pessoas acumulam coisas, como elas acumulam emoção, como elas acumulam matéria, como elas. Sim, é necessário você ter algumas coisas, mas calma, bota a cabeça no lugar, porque senão não dá para ir para frente. Você fica extremamente apegado. Às vezes você pega uma coisa da pessoa, pode ser uma asana, uma lapiseira, uma roupa, a pessoa fica destruída. Ela se torna violenta porque você roubou isso ou você pegou isso. Você fala, nossa, liberta, liberta, liberta. Tem que se libertar. A gente tem que aprender isso. Acho que um dos ensinamentos é esse. Foi o que eu estava falando com o João ontem, que participou comigo da live, sobre Você dá a... risada, né, Lola? sobre Elô. Liberta Camila. Liberta, Camila. É que eu tenho uma irmã que ela é muito apegada. Ela não está na live hoje, mas ela é bem apegada às questões materiais. Mas, enfim, o que eu estava falando? Até esqueci o que eu estava falando. Ô, Thaís. Do João, do João, do Ah, João, do do João. João. Sobre o apego. E esse medo, essa questão de prender. É uma questão até bem complexa de ser falada. Sobre a morte. A gente tem tanta consciência da morte e é a coisa que a gente mais teme. É louco isso. É muito louco. Se você parar para pensar, Fê, a gente tem convicção de três coisas. São três coisas certeiras que todo mundo sabe, inclusive até a ciência fala com o maior prazer, que ela sabe só de uma coisa, que é a velocidade da luz. Só isso que eles provaram pra gente até hoje, o nascimento e a morte. Duas coisas a gente aceita, que é a velocidade da luz e o nascimento, que é o bebê saindo da mãe, enfim. E a morte a gente não aceita. Isso é um apego, a gente está apegado com as questões da vida, com as questões da Né? matéria. Mas por que não falar da morte? Por que ter tanto medo da morte? Sabe, é uma coisa que vai acontecer para todo mundo. E uma história até que eu contei para ele ontem, que foi muito legal, que É para mim difícil, chegou... hein? Oi? A morte é difícil, hein? A morte é difícil, mas entende A que é morte é difícil, hein? condicionamento. É isso, amiga, a gente falou sobre isso, eu vou até repassar para ele.
Olha que legal essa percepção, vê. Quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente nem lembra. A gente estava lá, em outra realidade, a gente estava dentro de uma bolsa de água, a gente estava respirando por um cordão umbilical. Ali era uma vida, ali era um planeta, ali era uma forma de existência. sim. Independente de que a gente estava sendo ser humano ali, mas de outra forma até, de outro formato. E desculpa de novo. E a gente estava naquele momento, a gente passou 9 meses, no caso da minha filha, 10 meses, tem gente com 7, enfim. Mas a gente ficou 10, 9, 7 meses naquela vivência, naquela experiência, naquela realidade. Quando a gente sai do útero da nossa mãe, quando a gente está nascendo, a gente rompe toda aquela existência, aquilo é deixado para trás. Ou seja, a gente morreu, naquela existência veio a morte e a gente chegou nesse planeta. Esse planeta é todo diferente do planeta que a gente estava quando a gente estava no útero da nossa mãe. E daqui a pouco a gente também vai para outro parto, a gente vai passar por outro processo de renascimento. Então, assim, se a gente olhar por esse lado, cara, fica mais leve. Para pensar. Eu concordo. Eu acho que, assim, você falando me veio, eu falei assim, acho que a gente morre a cada dia e a gente morre, se a gente for pensar, por exemplo, na nossa trajetória já, você fala assim, caramba, nossa, essa pessoa não existe mais. O que existe, sabe? Exato, a São gente várias está falando mortes isso há que todo vão tempo. acontecendo. Sim. Eles estão falando em francês. Ô, Thaís, dá uma segurada aí, amiga. Tô Estão falando. brincando. É, Mas, é. assim, eu acho que falar, principalmente agora, que a gente está passando por um processo que a gente precisa encarar a morte, independente das questões, acho que não só agora, mas sempre, Uhum. é legal a gente trazer essa Sim. percepção, porque a gente não vive com medo. Porque coloca na sua balança existencial quais são os seus maiores medos. Assim, pelo menos para mim, o meu maior medo é perder alguém que eu ame muito, perder pessoas que não são minhas, já é um erro. Morrer, mas morrer como? Se a morte, sabe, entende? Que a gente vive Sim. com medo de algo que tem que ser tranquilo. Da mesma forma que o nascimento, que é uma morte também, é tranquila. Só que não. A gente não consegue falar do assunto morte de uma forma leve. A gente já fala da morte e fala, caraca, velho, a gente vai morrer. Só que É. não, a gente já morreu tantas vezes. Apego ao material. É muito, muito, muito complexo. Cada um tem Quando uma você, visão, assim, né? quando você vê, por exemplo, quando tem um entendimento muito profundo sobre uma pessoa de um santo, quando ele faz uma passagem, você fala, nossa, é isso. É, é uma passagem. Se for pensar, você fala assim, nossa, os grandes sábios, quando já fazem assim, um trabalho muito interno mesmo, eles já sabem mais ou menos quando vai chegar a hora deles. E aí eles já estão preparados para isso. O grande problema é que a gente esquece da morte e a gente não fica preparado para a morte. O trabalho do yoga tem um lance realmente de entrar em contato com com a morte, com o Yama, né, que é é o deus da morte. E a gente tem que se perceber isso e ficar mais preparado para essas situações, né? No Ocidente a gente só pensa na vida, né? Não vamos comparar também muito Ocidente e Oriente, né? Mas, por Uhum. exemplo, essa coisa da o que me chama a atenção foi uma mudança de muitas coisas que aconteceram, porque quando eu converso com meus pais, por exemplo, que são do interior, as pessoas morriam em casa, que era muito mais humano, né? Não iam para um hospital, sabiam que, ele tá assim, tá assim. Então a morte era muito presente. Nos tempos mais antigos, Shavasana entrega, era muito Fica mais próximo tratado. isso, né? Era muito mais próximo. O que acontece é que a gente começa a se afastar, se afastar, se afastar, e toda vez que acontece dá uma tremida, fala, não, não quero agora.
só mais tarde. Não, não quero agora, não estou preparado, quero só mais tarde. Mas toda hora pode acontecer. A toda hora. A gente pode ter uma conversa e ter uma síncope, puf, e morrer. Só que a gente não quer que isso aconteça. Teve um momento na minha vida, assim, foi ano passado. Eu tava com uma amiga numa trilha, a gente tinha acabado Ah, de sair de uma cachoeira e eu tinha acabado de sair de um curso, na época eu estava cursando hipnoterapia, e o professor falava muito sobre a questão da morte em si, mas ele falava de forma científica e também espiritual. E aí a gente tinha saído do curso, a gente tinha passado pela cachoeira, estava fazendo a trilha de carro, de repente essa trilha ela mudou. Eu falei para mim que a gente entrou num portal. Enfim, aconteceram várias coisas na trilha que começaram a deixar a gente assim para lá. Parecia que a gente tinha usado alguma coisa. E eu ficava, cara, pensando comigo mesmo. Enquanto ela dirigia com a mão tremendo, que começou a ter lama, cavalo pulando na nossa frente, do nada. Eu, cara, será ah, que eu desencarnei na cachoeira e tô dentro do carro? Aí eu que loucura! não, foi essa uma loucura bem louca, assim. Eu tô contando, assim, detalhado, raso mesmo, sem detalhes. E aí eu cheguei nessa amiga e falei, eu acho que a gente morreu. Ela entrou em desespero. Ela, não, eu tô no carro. E batia na mão dela, assim. Eu tô no carro, eu tô me sentindo. Eu, calma, mas se a gente desencarnou, Sei. vamos tentar pensar em quem a gente vai chamar agora. Ela, você tá ficando louca? A gente não desencarna assim. E aí eu falei, cara, será que quando eu morrer vai ser assim? E se a pessoa estiver do meu lado, vai ser assim também? Vai ser engraçado, eu vou dar risada da minha morte. É muito louco. É muito louco, Não porque, assim, tem, amiga. não, sei lá, várias religiões ou várias filosofias explicam de uma maneira o que é a morte, né? E às vezes parece muito como a gente cria a nossa realidade, como cria o nosso futuro, né? Muitas pessoas, assim, eu fui aculturado num berço católico, onde você fica resignado esperando o paraíso, né? Para mudar alguns conceitos desse demora um tempo, mas ao mesmo tempo tá ali. No seu DNA ainda tem um cristãozinho ali, sabe? Uhum. Que mexe um pouco, céu e terra, aquela coisa, né? Então, e minha família é muito ligada também ao espiritismo de Allan Kardec, e aí você vê que tem um outro approach, né? E aí quando você vai e estuda um pouco a filosofia hindu ou budismo, tem também uma outra, sabe? Vai encaixando as coisas. Mas por que eu não sei? Por que eu tô falando isso agora? Meu Deus, eu esperando o desfecho disso. Não sei, foi mal. Acho que foi eu que fumei, viu, Thaís? Não, Não fui eu mesmo, não na fui eu não. verdade, Dessa vez foi a não, Fernanda. na verdade eu nem fumo. Mas, Aquelas da cabeça só é, pra nossa cabeça. agora eu perdi o fio da meada, não sei porque eu tô falando isso. Recomeça, recomeça. Cadê as professoras aí que saíram? Todas saíram? Dá um suporte aí, meu. Ah, eles estão falando aqui que a gente estava falando da. Ah, você estava. Você ia falar das religiões, como que é a morte. Tá. Então, eu ia falar. A prof ajudou. Então, Ai, então, desculpa. por exemplo, ele fica resignado e esperando o paraíso. E aí sim, ele fala assim: "Nossa, eu vou chegar no paraíso, vou para o céu, vou para o inferno". Já no espiritismo, algumas trajetórias podem ser um pouquinho diferentes. Por exemplo, sei lá, eu ir para um plano umbral onde você vê as pessoas, sei lá, que se mataram, foram suicidas, aí ficam num plano X. Você fala, caramba, será que isso é verdade? Será que isso é não? Mas às vezes, por exemplo, por um sonho ou por alguma informação, ou como você é aculturado, você acaba sonhando com uma tal situação. Ou algumas pessoas que vivem nessa vibração, por exemplo, os espíritas, eles falam assim: não, existe isso, é fadado isso. Outras pessoas já nem acreditam em outro plano. É essa vida e acabou, sabe?
fala assim, aproveite a vida é agora, o universo, você é Deus, você está aqui, você é puro tesão e êxtase, então aproveite isso agora, porque depois não vai mais existir. Outras pessoas falam assim, não, eu tenho que ter uma conduta muito ética, muito certa, porque existe um plano me esperando. O problema disso tudo, só para resumir, se a gente já reencarnou ou não, ou se essa, a gente esquece de muita coisa. Como eu esqueci agora. Mas a gente esquece. Então, se a gente soubesse, também seria uma grande dor de lembrar de todas as coisas e a gente não suportaria, né? Então, uma das explicações é essa. Mas eu acho que Não vou falar assim assim, que a eu sou gente de boa. cria, não, acho que a gente cria uma realidade e às vezes a gente cria o nosso próprio fim. Então, se a gente assim, se a gente cria, foi criado numa coisa católica ou esperando ou tendo essa esperança de ter alguma coisa, pode acontecer isso realmente. Se você acreditar que a vida é isso, agora esse momento só existe, é isso e acabou. Sabe? Eu não tenho comprovação de nada. Então, isso que Como eu ia para falar assim, falar, não, tudo que a gente sabe são sugestões. É tudo muito sugestionado para a gente acaba trazendo isso para nossa consciência, né? A gente acaba absorvendo essas sugestões e tendo como base o que foi explicado. Na maior parte da situação é família, são questões familiares, assim, seus pais trouxeram o catolicismo para você, no meu caso, meus pais trouxeram o espiritismo. Então, cada pessoa teve o seu berço de crença. E no decorrer da vida, você vai se entendendo com você mesmo. Mas uma coisa que eu sempre acho que é muito legal a gente pensar sobre o desencarne, desenlace, morte, sei lá, fim da vida, é que assim, não importa. Não importa se existe outra vida, não importa se a gente vai para o umbral, se a gente vai para o paraíso, se a gente vai para o inferno. O que importa realmente é o que a gente está fazendo agora, de fato. Se a gente está na presença agora, vivendo agora, aqui, não amanhã, não o futuro em si, mas agora. Como você falou, a gente está conversando agora e daqui 5 minutos a gente não sabe da nossa existência, a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem sim, controle é na nossa respiração desse momento. Então, é. por mais que não tenhamos base no que vai acontecer depois desse momento nesse planeta, dos carinhas dançando no caixão, pare de me Mas, por tirar o foco, exemplo, Thaís. no pensamento hindu, eles falam muito do karma, de uma ação, né? E aí isso gera reações ou consequências, né? E aí eu te lembrei até de um fato, assim, que eu estava falando com a professora, uma professora amiga, e aí ele fala, nossa, o filho desse professor teve um acidente severo e a filha também teve aquilo e outra situação, eu falei assim, nossa, é na hora você falar, que karma, que ação, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte, e a gente já dá para entender um pouco. Se a gente fez boas e vão gerar sementes boas, é isso. Então, de repente, nosso fim pode ser uma coisa boa, porque a gente fez ações boas, mas o ato, a ação tem que ser essa do presente e de uma ação positiva, né? Que eu vi alguém falando também assim, sempre pensar positivo, sempre fazer alguma coisa positiva. A gente tem que pensar um pouco nesse jeito, agir bem para colher o bem. Né, eu acho que nessa ideia. Aí sim, aí consequência, aí é o fruto da ação. Não pense para fazer, e punhas, isso. É, exato. Não pensa, Tem que vida fazer isso. leve, né? E não só muita gente fala, mas a gente precisa fazer caridade, a gente precisa ajudar o próximo, ok, tudo bem. É legal entrar nessa visão da fraternidade para a gente ter o nosso retorno, né? Só que eu acho que o retorno maior é o que você estava falando do nosso próprio Dharma. É quando a gente olha para a gente, é quando a gente se cuida, é quando a gente tem o nosso valor, quando a gente reconhece isso e, consequentemente, a gente vai repassando isso para o próximo. Isso é difícil, hein? Quando eu faço bem, recebo mal. É, algo aí Depende do que. que. Eu vejo assim, depende de.
do que é mal. Se esse mal te fortaleceu depois, foi bem. Não foi? Exato. Se Se te construiu fortaleceu, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, não foi um mal. exato. Na Enfim, verdade, a reflexão, você tem que refletir, falar, nossa, veio um mal para o bem, né? É um sentido assim, nossa, é até uma mudança de caminho, assim, é até uma mudança de, você fala, nossa, agora eu preciso me orientar de uma maneira diferente. Quantas pessoas já não sofreram muitos, assim, fisicamente, né? Ficaram paralíticas ou paraplégicas no sentido, e aí, porque eram de uma maneira e agora são, né, pela vida, tiveram que, ó, presta atenção. Eu acho que vem as coisas assim, as coisas vão vindo e a gente não consegue captar, e de repente essa coisa se transforma numa coisa gigante, porque toda hora ela estava te dando insights. Presta atenção nas suas atitudes, você não está percebendo isso, você está tratando mal uma pessoa, ou você está agindo de tal maneira errada, mas estava vendo num pequeno, e você não percebe, não percebe, não percebe. De repente isso daí toma um volume muito grande, porque ele precisa chamar sua atenção para te parar, para você ter chance de mudar. Senão ela vem, te arrebata e te leva. é assim que Porque funciona ela mesmo. tá te dando chance, ela tá te dando chance. Os insights e a vida estão te dando chance. E aí você fala, opa, menos, observa para entender. Se não, vê uma coisa gigantesca para você falar, nossa, agora eu tô vendo. E aí essa pessoa, aí essa coisa faz assim, bom, tudo bem, Sim. você entendeu na E última aí hora, mas aprendeu. assim, não é entrar na questão a vítima da situação. É que nem o Fê falou, assim, sobre a vida estava mostrando que aquele percurso não era tão eficaz quanto você estava imaginando que talvez seria, né? Mas estava te mostrando, estava cutucando o seu pé, um exemplo. Ah, mas não está cutucando meu pé, tá tudo bem. Cutucou sua Sim, panturrilha, tá tudo bem. Depois que desmontou o teu corpo, você falou, não, é, pera. Mas ali, e aí não é vitimismo, porque sempre, isso você, acho que todo mundo sente, que sempre a vida guia a gente de forma muito incrível, a gente sempre recebe feedbacks incríveis da vida, do universo, a nossa intuição grita a todo tempo, só que a gente não reconhece isso, porque a gente está preocupado com o ego, a gente está preocupado com o sim. apego, e aí depois que acontece, que tudo desconstrói para construir o novo, a gente acha que a gente está sendo vítima da situação, a gente exterioriza aquilo, a gente entra até Sim. naquele Deus externo que fala, nossa, mas Deus fez isso Mas comigo. por que você está fazendo isso comigo? É, Exato, exato. ah, gente, mas o que eu fiz para merecer isso? O que a gente faz para merecer as coisas? A gente não faz, na verdade, a gente não escuta o que está dentro da gente, a gente não escuta, a gente não para pensar e refletir o que a gente está fazendo da nossa existência. Teve outra pergunta aqui. Mas por que tem gente que é forte e transforma o mal pro bem e quem não consegue? É karma? O que é? O que a Thaís escreveu? A É, Thaís? eu só vi Thaís é forte. A Thaís tá na pegada. eu não enxergo nada. Não, é bom. É porque tem gente que é forte e transforma o mal pro bem. Não, ela meio que estava entrando no nosso assunto e meio que deu um Ah, respaldo e tal. isso. Mas porque tem gente que é forte e quem não consegue é um karma. Quem não consegue é porque não quer. Aquelas, estão brincando, eu não sou Não, grossista. mas tem uma pergunta ali embaixo que fala muito legal. Ela fala assim: penso que não deveríamos fazer o bem esperando receber algo em troca. É realmente Exato. isso. A gente sempre quer fazer alguma coisa para receber alguma coisa, para receber o mérito, Sim. para, sabe? E a gente tem que parar um pouco disso. Se você se estabelecer aí a gente volta lá atrás no primeiro live. Se a gente estabelecer na gente, no nosso propósito, e a gente fluir exatamente como a gente tem que fluir, e as coisas vão acontecer, independente se o ganho vai ser bom ou mal, vão aparecer frutos daquilo, É mas mais uma você não está vez. esperando coisa em Exato. troca. É A gente mais uma sempre quer vez coisa você em troca. sair do externo. É mais uma vez você sair do externo e do ego. Essa questão de você receber
coisas em troca, é o ego, é seu ego falando sempre que você precisa de mérito, que você precisa que as pessoas reconheçam, mas na verdade, não é, sabe, não é tão importante. Na verdade, essas questões de, tipo, quando a gente recebe algo da vida que não é algo satisfatório para a gente tem que olhar de todas as formas possíveis, de como que você era antes disso acontecer. Isso eu falo assim até dando exemplo da gestação da Marina. Foi difícil para aceitar ser mãe com 23 anos. Foi uma puta porrada do universo para mim. Mas era para eu aprender a ter responsabilidade e disciplina. Por mais que seja difícil ainda até agora. Fiquei sem ar. Mas, enfim, é você visar essas situações e olhar o que você recebeu depois de tudo que aconteceu com você. Se você passou por conflitos e esses conflitos foram tão cruéis, no seu ponto de vista, que só você passou, né? E depois, o que você tornou? O que a Thaís se tornou depois disso? Você regrediu? Aposto que não. Eu tenho certeza que você não regrediu. Então é isso que você tem que focar. Não é no que aconteceu lá atrás, e sim no que está acontecendo agora. Quem é a Thaís agora? É uma Thaís mais madura? É uma Thaís mais consciente? É uma Thaís mais responsável? Mais disciplinada? Enfim, são várias questões que você tem que revisar. Não se apegar ao que já aconteceu. Não dá para mudar isso. E não é karma. É um dharma até. Quando você vê que uma situação ruim aconteceu e você transformou ela numa questão muito positiva, virou dharma. Então para com essa... Eu ri muito que eu fiquei sem fôlego. Então para de dar ênfase nisso. Eu nem sei se ela ainda tá na live. Aí eu falei É. sozinha, né? Mas tudo bem. Não, mas é bom isso, transformar sempre. Acho que a gente tem que mudar isso, não ficar apegado exatamente ao que aconteceu, mas transformar e crescer diante dessas situações. Eu acho que existe quando a gente fala de Dharma, todo mundo recebe exatamente na medida as coisas, tá? Para ter para saber como lidar com essas situações. Parar no tempo é Exato. a pior coisa. A gente precisa continuar. Continuar, continuar, continuar. Não fica com aquela história, senão isso só vai te gerar mais sofrimento. E a ideia é que a gente reduza o nosso sofrimento. Então, usando ferramentas de cura ou qualquer coisa, no caso aqui a gente está falando muito do yoga, é justamente para a gente reduzir esses sofrimentos, é entender a situação e de repente ressignificar ela e transformar ela para o seu crescimento. Acabou. Aí bola para frente, continua, continua, continua. Aceitação sempre, sabe? Eu acho que quando a gente entra no papel de aceitar a situação, porque a gente não consegue controlar o que não está sendo controlável por nós, é aceitar. Se tá vindo um momento estranho, cara, primeira coisa, era para vir, não tem como mudar, chegou, chegando, acabou, passou, aceita e desenvolve outros métodos para que aquilo não aconteça novamente. É muito fácil a gente. Eu sei que é muito fácil falar sobre isso, eu não sei o universo de cada um, mas é simplificar e É difícil. aceitar. Deixar que que o seu caminho divino e a sua própria maestria, que é divina sempre, todos nós temos essa divindade dentro da gente, se manifeste, independente da situação. Você sempre vai encontrar uma luz, uma intuição, uma forma, uma pessoa até, um instrumento divino que vai te trazer para outro estímulo e não só para o complexo. A gente tem mania, né? É, Nosso condicionamento é sensacionalista. Não é só nem o fato de ter medo, enfim. A gente tem o feeling de se apegar ao que é mais estranho, ao que é mais escuro. Exato, a meditação ajuda. nossa, escreveram muita coisa aqui já. Deixa eu ver. Ei, Portelinha. Ah, mas acho que fomos bem, né? Sim. Fomos bem. Colocamos tambor aqui, gente. Essa tá aí, eu vou te falar, viu? É da Ela pau deve. virada. Ela, ela, A ela, ela é louca. meditação.
E é Ah, isso, Fê. Tem alguma coisa que você quer deixar pra gente? Alguma dica de como que você, até o que você está fazendo nesses momentos, quais são os seus exercícios diários, assim, para a gente viver mais leve essa situação, esse momento, essas vibrações que estão vindo. O que você tem a nos dizer? cara, o que eu tenho, assim, que eu adquiri, e graças a Deus, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, tenho muita preguiça. E o yoga entrou no meu caminho não foi à toa, para me tirar um pouco dessa preguiça. Anos atrás eu escrevia no meu tapete de yoga mesmo, bicho preguiça, uma preguiça. Então tem ter uma disciplina e um compromisso com você. Você tem que ter essa disciplina com você. E ficar atento aos seus padrões, porque geralmente existe um padrão nosso um pouquinho mais de inércia, assim, às vezes, né? Você vai, já vou fazer isso. Você já meio que a sua mente já vai te condicionando o dia, mas aí você tem que parar e analisar e falar assim, não, mas não vou fazer isso, porque você já sabe o que você vai acontecer. Então, vamos mudar. É como você tirar um vício. Você precisa colocar uma positiva maior. Então, por exemplo, vamos, sei lá, o vício do cigarro, o vício de uma bebida, o vício da gula, o vício de qualquer coisa. Para você trocar isso, você precisa começar a equilibrar as forças. Então, se você usar uma ferramenta como o yoga para vencer uma coisa, é ótimo, porque você começa a construir, as coisas vão ficar iguais, aí vai ter um momento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas elas estão iguais, e de repente, se você começa com essa disciplina, não que você vai tirar esse vício, né? Mas você começa a criar um bem-estar, uma harmonia maior dentro de você, e aquilo fica bem pequeno. E aí quando você pensa, fala assim, não tô nem com vontade de fazer aquilo, porque você venceu isso. Você criou uma força sua interna. Então tem que ter disciplina, uma força e diária. Tem que ser uma coisa diária, não uma vez na semana eu meditei, ou uma vez na semana eu fiz yoga, ou uma vez eu pensei em coisas assim, essa não, tem que ser diário, diário. E depois por um longo período isso se estabiliza. Você tem que se esforçar. Existe uma força sua, né? Tem uma passagem do Gita e fala assim: o Deus está todo ali presente, mas ele deu livre arbítrio para você chegar nele. Se você não se move, ele também não se move, porque ele é onipresente, está ali. Então você precisa correr atrás e abrir isso, e aí ele pode te dar tudo. Se você não for atrás, ninguém pode te dar nada. Você tem que ir atrás das coisas. Então você tem que se esforçar. Se você quer ter uma mente saudável, se esforce para ter uma mente saudável. Se você me perguntar o que ajuda eu ter uma mente saudável, fala assim, eu pratico yoga, eu faço meditação, né? Eu, eu, eu tenho hábitos saudáveis, sabe? Tudo isso para eu me organizar de uma maneira mais saudável dentro do meu ser, tá? Poderia te indicar outras coisas. Vá, converse com pessoas alegres, tenha contato com mestres, converse mais com pessoas que possam te passar ensinamento, por exemplo, vai num templo budista, vai numa palestra da Monja Coen, sabe? Sabe essas coisas? Você tem que ir atrás. Essas pessoas estão ali, doando ensinamento, mas você precisa ir e sentir essa energia. Vai numa sanga, vai num kirtan, faça parte de uma sanga, né? Converse com pessoas interessantes como a gente conversou hoje e troque para mudar um pouco o padrão, né? Uma vez conversando com o meu professor de Sim, hipnose, ele estava falando sobre o funcionamento mental mesmo, né? Como que a gente cria as percepções e tal, as cognições, um processo bem científico mesmo. Ele falou assim, a tristeza, para você ficar triste, você vai construindo o seu roteiro. Aí ele falou, você coloca a música triste, você olha para baixo, você força o choro, você vai atrás de sim. textos, principalmente de final de relacionamento, você quer ler sobre traição, enfim, você faz aquele livro todo Faz o cenário todo.
Você constrói o cenário. Mas aí a Ah, pergunta é, você constrói tá algum sendo- cenário para você ficar feliz? Olha, super animal isso, é o Não, é cenário. sério. Que cenário que a gente constrói para ficar feliz? É muito mais legal a gente colocar assim uma música que deixa a gente para baixo, que faça a gente chorar mais ainda. É muito mais que destrua a gente, é muito mais fácil a gente repensar uma coisa que acabou do que a gente ir lá e montar um outro cenário com coisas bem mais legais e positivas para a gente Sim, naquele momento. Só que a gente sim. não faz isso. E por que não? É. Entende? E o porquê não? É complicado. Era um negócio para a Não, Thaís. Será que a Thaís está aí ainda? mas nós vamos fazer exatamente isso. A doutora falou isso, vamos criar um cenário positivo dentro de Onde nós isso? e Por que por não? que não? Exato. Ele falou, exato. No final da aula ele falou isso. Por que não? Ele até passou umas técnicas para a gente, enfim. Mas ele falou, a gente cria, a gente tem essa capacidade de olhar para baixo, fechar os olhos e começar a trazer lembranças ruins. Mas sabe? Para com isso, chega. A gente já não precisa mais sofrer. A gente já está maduro demais e muito responsável pelas nossas ações para entender que se a gente está no sofrimento é porque a gente está atraindo o sofrimento. Então, para. Se você sabe a lei da atração, se você sabe sobre karma e dharma, você vai utilizar do quê? Do karma ou do dharma? Existem várias opções, então aqui é você ser sábio. E o sofrimento é bom, ele faz com que a gente cresça, amadureça, mas também tem hora para acabar. Você viver sofrendo, Sim. não. Eu tenho uma falta de ar, parece que eu tô corona. Não, para. Foi essa Não, tô Thaís brincando. aí. Eu Ah, tô meu, brincando. mas adorei. Adorei mesmo. Adorei. Nossa, foi muito bom, de verdade, está sendo muito bom. As pessoas que estão participando com a gente são pessoas maravilhosas, sério mesmo. Que foi, Mar? Marcinho, estudava. O Marcinho fez esse curso comigo. Será que ele vai Boa. falar? O Marcinho é budista. Se conectar com as coisas boas, eu acho que é tudo que a gente tem que fazer nesse momento. Parar de ver coisa política. Gente, ninguém vai conseguir mudar o governo nesse momento. É incrível como as pessoas acham que a gente vai conseguir mudar as coisas. É louco. A Amable começa, né? A cutucar. É. Vai, Fê, fala! O Fê da Amable não funciona, chega. Não, eu já tô super satisfeito. Eu já tô super satisfeito. É, Eu não, tô ele tá aqui, foi falando. muito legal a experiência lá no sítio aí. Bom, aí é uma conversa aí. É. Mas o meu conselho foi esse, e acho que é isso. E você amarrou direitinho, amarrou. É criar um cenário, é um cenário positivo. Você tem que criar um cenário seu interno de felicidade, porque na verdade o resumo é a gente tem que atrair as coisas que trazem a nossa potencialidade, o que traz a nossa felicidade, o que traz a gente viver mais e ter essa gana. A gente tem que correr atrás dessas coisas, né? Tem que fazer. Eu acho que o final disso tudo é criar esse cenário e começar a caminhar para criar essa felicidade. Se a gente não sair, nada vai acontecer, não, não acontece nada. Então a gente tem que ir atrás. Bom, eu não sei. Eu tenho muitos relatos, mas eu nunca tomei, então não sei. Isso é para uma outra live. Não tem nem como falar disso aqui. Gente, isso é muito. Eu acho que até se comentar sobre ayahuasca aqui é outro assunto, é xamânico, né? Não tem muito a ver com o que tá rolando aqui no nosso bate-papo. A gente vai até banalizar um assunto muito sério. Mas, enfim, gente. Fê, gratidão. Gratidão mesmo por estar aqui comigo, por ter participado,
por ter passado todas as informações legais, por ter compactuado com esse projeto. Espero mesmo que você retorne, não tenha se assustado com as coisas daqui. A gente só controla a Thaís, a gente só controla a Thaís. Sim, eu vou chamar a Thaís daqui a pouco, vou conversar com ela. Aí se ela tiver, ela vai me socar lá da França, mas tudo bem, tudo bem. Mas valeu Gratidão mesmo, valeu. mesmo. Você é um ser humano incrível, como você já sabe, sou sua fã. Enfim, aqui também é perceptível que todos são seus fãs. E é isso, gente. Gratidão por vocês terem ficado até agora com a gente. Acho que são 2